Valeu. Bom dia. Hoje está alto, hein? Olha. Pegando lá, hein? Muito bom. Obrigado. Ficou bastante tempo. Última vez que a gente pregou essa série, a mensagem número 10, foi no final de junho. E teve uma série de outras mensagens, programações, necessidades. Então, estamos retomando, pelo menos, Deus permitir nesse mês, essa série. No Salmo 42, sobre tristeza ou depressão, como roteiro para ajudar a si mesmo e aos outros. Tinha pensado em fazer uma recapitulação do que foi dito, porém, eu sei que as mensagens estão ali no canal da igreja, e para quem acompanha, a gente tem usado isso aqui, inclusive, como tarefa a pessoas que também estão lutando com isso. Então, para quem acompanha, muitas vezes está seguindo a sequência, é melhor, pelo menos na minha visão, ela ter justamente o prosseguimento disso aí, e não uma mensagem de recapitulação, pelo menos nesse momento, tá bom? Mas eu quero recapitular só algumas coisas, para a gente ligar nossa mente junto aqui. Antes disso, vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos, porque nós cantamos verdade sobre o Senhor aqui, falando dos teus atributos, da maneira como o Senhor cuida de nós. Se não fosse o Senhor, nós com certeza não teríamos condições de lutar com a tristeza, com a depressão, com qualquer situação que pertence ao fato de sermos pecadores e estarmos no mundo amaldiçoado pelo pecado. Te agradecemos pela tua palavra, porque tem tudo ali de maneira mais que suficiente, mas na verdade o único recurso que é capaz de atingir o coração, o verdadeiro problema, as causas verdadeiras que fazem com que a gente tenha nossas lutas, mas também o Senhor apresenta a solução, a única, que tem a ver com o relacionamento contigo, para que a gente aplique a nossa vida e ajude outras pessoas também. Te agradecemos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então a gente, no Salmo 42, pelo menos até o versículo 5, metade do Salmo aí, Davi escreve refletindo uma experiência da própria vida dele. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E a gente está concentrando essas mensagens, algumas delas já no versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A gente já viu, desde a primeira mensagem, que motivos de depressão e respectivos tratamentos, a gente não vai entrar por menor aqui, lógico, mas já vimos que um dos motivos, versículo 1 e 2, é distanciamento da adoração a Deus, opressão dos inimigos, saudade da comunhão cristã. No versículo 5, aí uma série de mensagens vendo o desespero humano enquanto distante da suficiência de Deus, e a gente viu ali
destrinchando esse versículo, alguns aspectos que, mesmo no estado de desespero, uma pessoa, porque Deus fez qualquer pessoa dessa forma, ela ainda é capaz de fazer pelo menos 4 coisas que ela precisa fazer, coisas essenciais, para que ela lide adequadamente com o seu estado de tristeza, depressão, qualquer que seja a nomenclatura moderna. Então a pessoa é capaz de e precisa questionar a si mesma, ok? A pessoa é capaz e precisa buscar a Deus para ter esperança, ela é capaz e precisa querer viver para Deus, e ela é capaz e precisa conhecer a Deus e o que Ele prometeu em Sua palavra. Nós vimos também fundamentos humanistas sobre a depressão, comparados ao fundamento bíblico, e a depressão como um conceito, né, e como qualquer conceito no campo dos transtornos ou síndromes, foi algo construído, ok? A partir de sintomas, como se fosse uma doença, mas sem apresentar características das doenças. Então foi construído justamente para certos propósitos, que a gente já falou alguns deles, ok? E propósitos que não vão ajudar a pessoa a lidar adequadamente com a sua vida. Pelo contrário, alguns desses propósitos, quando a pessoa é categorizada como doente dentro dessa situação, que está descrita na Bíblia, ok? Quando ela é tratada dessa forma, muitas vezes o tratamento vai piorar muito o seu estado, justamente pela falta de compreensão do que ela é, o que ela deve se tornar, do que ela está vivendo, a causa que ela precisa tratar na vida dela, e aquilo vai muitas vezes mascarando e mantendo a pessoa sob uma série de tratamentos que não vão trazer de jeito nenhum o propósito que Deus tem para tratar na vida dela dentro daquela tristeza profunda. Nós vimos na última mensagem isso aqui, que a depressão apresenta 3 aspectos principais que requerem atenção especial. São aspectos que existe uma atenção especial tanto do ponto de vista do mundo secular, quanto do ponto de vista bíblico. A tristeza, característica dessa situação, a desesperança e a culpa, ok? Então, também algumas informações que vamos falar aqui, algumas citações, também estou baseando no livro do Dr. Daniel Berger, algumas coisas importantes, tá bom? Como a gente tem usado em paralelo alguns aspectos ali. Então, nessa questão do motivo da depressão e seu tratamento, no versículo 5, lembra, a gente está focado nessas 2 perguntas aí, as mesmas, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Após a queda, no pecado, né, a tristeza se tornou a norma. Falamos um pouco disso na última mensagem. Não disso que eu estou falando agora, mas desse aspecto, né? A tristeza se tornou a norma em tudo o que somos e fazemos, né? A sociedade está tentando convencer as pessoas, e elas querem se convencer também, de que a norma, o normal é ser feliz, é estar alegre. Isso é completamente avesso ao que a Bíblia coloca, ok? A norma não é a alegria na vida de um ser humano depois da queda. A norma, o que é normal, o que é para a gente esperar e experimentar, é a tristeza. Okay? Quando você vai para outro lado, achando que, então, a alegria é o normal, então você vai se submeter a qualquer coisa, vamos ver, para que você volte à normalidade. Ok? Gênesis 3, quando, depois da queda, Adão e Eva ali, Deus disse, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você percebe que Deus
não falou, tá tudo bem, depois de que aconteceu o que aconteceu, vamos ser felizes, vamos tocar a vida, não se preocupa com nada disso. Não. Essa palavra, a palavra hebraica aqui usada, está destacada para sofrimento, dores, fadigas em relação ao homem, é uma palavra usada para tristeza, para dor, para trabalho, ok? Trabalho penoso, que a mulher e o homem enfrentariam, cada um nos aspectos fundamentais da sua vida. A mulher no seu aspecto de esposa, né? Desejo agora vai ser contrário ao do seu marido, e no papel de mãe, não está falando aqui só na hora do parto, ok? As mulheres sabem disso, né? Tudo que envolve ser mãe, tudo que todo mês as mulheres experimentam, né? Ciclo menstrual, aí vem a concepção, pré-natal, parto, pós-parto. É por isso que acontece assim, quando a mulher tem uma gravidez tranquila, fala, por quê? Porque não é normal ter, tudo foi bem fácil. Todo mês eu não sinto dor, não tenho problema de sangramento, nada disso. E também todo o aspecto que envolve a maternidade é algo bem tranquilo. É isso que acontece, irmãs? Não, não é, né? A gente sabe disso. E o homem no seu papel também fundamental, de esposo, em vez de cuidar, ele ia agora fazer o quê? Dominar a esposa. E como provedor. Antes não era difícil, antes da queda, prover. Agora, Deus falou, o seu trabalho terá certas características, vai ser difícil, vai ser exaustivo, vai ser improdutivo, vai ser frustrante. Ok? Mesmo trabalho ali que aconteceria no começo de tudo, onde não tinha, né? O que será que tinha de praga ali? Muito menos do que tem hoje. Ok? Mas Deus falou, agora vai ser difícil, vai ter sofrimento, e sofrimento produz o quê? Tristeza. Ok? O rei Salomão escreveu esse versículo aí em Provérbios, foi usado por Deus, né? Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Depois que todo aquele, né? Ai, que legal, aquela festa passa, o que sobra no coração do ser humano? Tristeza. Deus fala que é assim, lá dentro é o que está lá. Ok? Rei Salomão em Provérbios e principalmente em Eclesiastes, provavelmente foi a pessoa na Bíblia que mais escreveu sobre as diversas experiências da vida após a queda, com detalhes. Então ele escreveu sobre a reação natural das pessoas em tentar lidar com essa realidade depois da queda. Ele escreveu tanto pela observação da sociedade que ele vivia, quanto pela própria condição privilegiada que ele teve, que foi qual? De poder experimentar as mais diversas formas de obter sentido e alegria na vida, com toda a sabedoria que Deus lhe concedeu. E a gente percebe no livro de Eclesiastes, que ele chega sempre à mesma conclusão. Não é? As observações de Salomão apresentam basicamente as 3 maneiras pelas quais tentamos lidar com a realidade e eliminar a tristeza. Ok? Então, ele apresenta que uma das maneiras o homem tenta fazer através do conhecimento, e ele teve esse privilégio de conhecer muita coisa. Deus deu para ele isso aí, para ele sabia muito, conhecia sobre muita coisa. Ele era conselheiro até de nações que vinham pedir como é que funciona tal coisa, como é que é a realidade. Ele explicava a realidade, ok? E ele foi atrás disso. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Percebe? Não é só saber coisas, ele sabia viver de maneira correta também. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Quanto mais ele explorava a realidade, quanto mais ele percebia o mundo, percebia a sua experiência nesse mundo,
Falava, eu sei mais, eu sei o que a gente devia estar fazendo, mas quanto mais eu afundo nisso, mais tristeza eu tenho. Percebe? Não está no conhecimento, não está na busca por um monte de informação, de cercar, eu sei um monte de coisa. É uma das tentativas do ser humano lidar com a sua realidade e a tristeza que está no seu coração. Outra coisa que Salomão fez foi buscar entretenimento. Estou usando a palavra entretenimento aqui, mas também vai perceber que engloba um monte de coisa que a sociedade chama de entretenimento, mas na verdade é destruição, é vício, é um monte de coisa que não presta. Mas o ser humano começa, pelo menos ele entra nesse caminho, acreditando que é uma forma de se entreter, de se divertir, né? Eclesiastes fala, disse comigo, Salomão está falando, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos homens, dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim, em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, olha o que ele diz, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas, percebe, ele pôde fazer tudo o que ele queria fazer, e ele podia fazer isso, nenhum de nós aqui vai chegar nem aos pés, e ainda bem, em alguns aspectos, de experimentar, né, de ir a fundo em certas experiências que Salomão teve, de esgotar a tentativa de achar propósito e achar alegria, de substituir a tristeza por uma alegria fazendo, se divertindo, se entretendo, enchendo a cara, tendo relação sexual com um monte de mulher. Falou, eu fiz isso. E a recompensa de todas essas coisas era acumular ainda mais peso no coração, mais fadiga, mais problema, mais tristeza. Outra coisa que ele ensina para a gente no seu livro, é que o homem ele tentou e conseguiu, fazer muitas coisas através do empreendimento, fazer um monte de coisa, realizar um monte de coisa. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Percebe? Mesmo após esgotar todas as possibilidades, indo aos extremos de experiência humana, diante da realidade da vida, ele chega sempre à mesma conclusão: a tristeza é a regra, não a exceção. E as tentativas de lidar com a tristeza, seguindo os recursos meramente humanos, ele fala o quê? São inúteis. Isso é o significado da palavra vaidade em Eclesiastes. São inúteis, não servem para alcançar aquilo que eu acredito que vai dar certo. E são passageiros. Esse é o significado de correr atrás do vento. Não servem e não servem por muito tempo também. Eles vão passar, não vão funcionar, não vão preencher a vida de uma pessoa. E Salomão, você pode pensar em qualquer coisa,
Salomão conseguiu fazer muito mais do que você e eu e todo mundo aqui junto. Você pode pensar, mas isso, ele fez também dentro daquele contexto que ele vivia, ok? Interessante que no capítulo 2 ali vai registrar, ele fala uma frase ali, um versículo, não vou lembrar agora, mas se você for ler Eclesiastes, você vai descobrir no capítulo 2, que ele fala assim, tudo que uma pessoa é capaz de fazer, sabe o que é onde ela vai chegar? No máximo onde o rei chegou aqui. Você não vai nunca ultrapassar aquele tipo de coisa, né? Você nunca vai ser capaz de ostentar, de ter experiências diferentes do que esse cara conseguiu ter. E ele falou, eram inúteis, só davam trabalho, não resolviam a tristeza, e eu fui perdendo a pouca vida que eu tenho. Os dias, correm, ele vai explorar isso no livro, tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes, fala assim, a vida passa rápido, e eu percebo que essas coisas também são bem passageiras, elas não vão trazer satisfação de jeito nenhum, elas não foram feitas para isso. E eu tentei todas. Eclesiastes nos ensina, então, que a tristeza aumenta à medida em que as pessoas aumentam a confiança em si mesmas. Percebe, tudo aquilo que ele fazia era para quem? Para si mesmo. Quanto mais ele fazia isso, mais aumentava a sua tristeza. Tristeza aumenta quando a pessoa aumenta a confiança nas suas próprias maneiras de lidar com suas vidas e a realidade frustrante. Então, isso aqui é proposto, né? Lembra, já falamos um pouquinho nas outras mensagens, o ser humano, para colocar na sociedade a sua proposta humanista, né? De lidar com as pessoas, ele tem que tirar Deus da história. Ele tem que remover o recurso que é Deus. Então, ele tem as suas próprias maneiras de lidar com a vida dele e com a realidade frustrante. Quanto mais ele faz isso, quanto mais ele tenta nos seus recursos, na sua sabedoria, a sua maneira, mais tristeza ele vai experimentar. Ok? O desespero aumenta à medida em que as pessoas gastam seus recursos, gastam sua inteligência, que é gastar sua vida, de modo inútil, na vaidade, com coisas passageiras desse mundo. Ok? Eu não quero enxergar a realidade, eu não quero enfrentar, ou vou enfrentar do meu jeito, aquilo que eu quero eu quero me sentir bem, ok? Não importa como. Então, Eclesiastes vai ensinar que o desespero vai aumentar ainda mais. E não é só Eclesiastes, né? As coisas inúteis, as coisas passageiras, nas quais a gente pode gastar a vida toda, tentando usá-las para resolver coisas da nossa vida, elas vão aumentar o desespero das pessoas. E a culpa aumenta à medida em que as pessoas tentam se satisfazer em si mesmas, ou tentam se satisfazer em outras pessoas, relacionamentos, quaisquer que elas tenham, e em qualquer forma que seja moralmente condenado pelo Criador. A culpa só vai aumentar. E a culpa também, a gente viu que é um dos elementos ligados à depressão. Culpa, tristeza e desesperança. Ok? Salomão descobriu que mesmo a maior sabedoria que ele possuía, não é capaz de explicar todas as coisas. Descobriu que mesmo os maiores prazeres não são capazes de eliminar o sofrimento real e a tristeza que só o coração conhece. E que mesmo conseguir fazer tudo o que ele planejou, todo empreendimento, tudo foi um sucesso, deu tudo certo, né? Não elimina a frustração pela certeza de que tudo será destruído e será substituído por uma novidade que vai surgir depois. O livro de Eclesiastes mostra muito isso. Ele empreendeu, ele fez muita coisa, ele observa, olha, sabe o que vai acontecer? Eu nem sei o que a próxima pessoa que vai usar aquilo que eu fiz, como é que ela vai fazer com aquilo lá. Ela pode acabar com tudo. Ela pode destruir tudo que foi construído. Falou, assim é a vida nesse mundo depois da queda. Ok? Então, diante da realidade inevitável, de que a tristeza é a parte normal da vida de todo ser humano,
porque todo ser humano é pecador, num mundo amaldiçoado pelo pecado, a gente pode aprender a usar a tristeza de modo proveitoso. A gente não vai eliminar, mas a gente pode aproveitar, a gente pode ver como é que Deus nos ensina. Porque aprender a usar a tristeza de modo proveitoso também é parte da misericórdia e da graça de Deus para nós. Ok? Não acredite na propaganda enganosa, especialmente vindo de pessoas que se dizem cristãs, que elas acharam um cristianismo por aí, em algum recanto, que vai eliminar a tristeza da sua vida, você não vai ter mais lutas, preocupações, todas essas coisas. Mentira! Deus falou que depois da queda é parte normal e esperada da vida de todo ser humano, do cristão inclusive. Então, Deus permite a tristeza, ok? Se Deus é perfeitamente sábio, soberano e amoroso, perfeito em todas essas coisas, muito mais, perfeito em todos os atributos que ele é, e permite a tristeza, então, nós, seus filhos e filhas, devemos pressupor que Ele tem algum bom propósito para isso, não é? Não é algo estranho, não é algo, o que está acontecendo? Por que minha vida era tão feliz e agora, não, esse pensamento é errado. Se isso está como parte, eu devo pressupor assim, Deus deve ter algum bom propósito, algum propósito perfeito para a minha vida, que não sou perfeito, sou imperfeito, para que Ele, sendo perfeitamente sábio, soberano e amoroso, tenha permitido, até provocado situações que vai me dar tristeza. Deus deve ter alguma coisa boa para isso, porque Ele não é malvado, Ele não é injusto, Ele não se esquece, não é? Ninguém pega Deus, nossa, o que aconteceu? Eu nem tinha visto isso. O livro bom para a gente enxergar essas coisas é o livro de Jó, né? Jó descreve, tem muitas descrições de Jó descrevendo sua luta ali com a tristeza, com a depressão. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Isso é um trechinho, não é? E Jó está falando, eu estou vivendo assim. Ele estava vivendo assim por causa de algum pecado, irmãos? Tinha feito alguma coisa errada? Pelo contrário. O que estava acontecendo na vida dele? Deus estava produzindo um bem, que Jó ainda não tinha experimentado. Mas ele está falando de uma realidade, né? É errado buscar a Deus, é errado falar, estou sofrendo, tá muito difícil, é errado. Não, ele está falando isso, ok? Mas ele está falando com quem? Com Deus, né? Davi, que a gente pode falar, puxa, o maior escritor de salmos da Bíblia, louvores, né? Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado.
Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Davi não está falando que está sendo gostoso de passar. Está falando, eu estou muito mal, ele está falando. Que bom que ele colocou isso para nós, não é verdade? Que bom que não é esse cristianismo que não existe, de não há espaço, é estranho viver períodos dessa forma. Dr. Berger tem uma situação interessante, ele fala, embora não tenha prazer em nos entristecer, porque tem versículos que mostram que Deus não tem prazer nenhum nisso, o prazer dele é ter ficado como lá no Éden antes da queda. É necessário que as pessoas entendam sua verdadeira condição para abandonar a esperança em si mesmas e voltar a ter esperança somente nele. É na bondade de Deus que ele causa tristeza. Responder à tristeza voltando-se mentalmente para a bondade de Deus e descobrindo genuína esperança nele é de extrema importância. Porque sem isso a pessoa não vai sair dessa situação. Uma aplicação, para você confiar nesse momento da sua vida, da tristeza que você está enfrentando, que sua tristeza atual está servindo a algum bom propósito de Deus, para você confiar nisso, porque a gente sabe aqui, né? Mas para você confiar, você precisa ler na Bíblia as experiências das pessoas que sofreram e o que elas registraram sobre Deus e sobre si mesmas. Isso para a gente começar a confiar que Deus não está fazendo aquilo por nosso mal, mas que é por nosso bem. Você precisa ler a Bíblia. Eu preciso. Ler e ver as pessoas que sofreram, o que elas estavam pensando de si mesmas, o que Deus pensa delas, como é que elas recorreram ao Senhor, ok? Como é que elas passaram por aquilo, porque não está descrito aqui, né? Como uma informação para os cristãos no domingo na igreja. Porque aqui, irmãos, normalmente é mais fácil, não é? Domingo, a gente até por parte emocional, a gente está normalmente melhor. Estamos juntos, estamos fora um pouco da realidade do dia a dia da semana. Mas essas coisas foram escritas para funcionar no dia a dia, onde a luta acontece. No nosso coração, quando você perde o seu sono à noite. Quando você não tem saída e não vai ter nunca em si mesmo. É para isso que Deus registrou. Porque a gente está vivendo uma época que é interessante. Está aumentando em muito, até a percepção de que as pessoas estão vivendo na tristeza. E infelizmente cristãos, quando olham para a Bíblia, falam assim, mas isso aqui, não tem uma coisa assim, mais assim, não tem uma coisa melhor? Não tem uma coisa assim que vai dar mais certo? Eu acredito na Bíblia, mas será que não tem, assim, você não tem alguma coisa aí que vai funcionar mesmo? Mas eu acredito na Bíblia. Deus permite a tristeza, para a gente entender que os recursos não estão em nós mesmos e nunca estarão. Deus retém a tristeza, ainda bem. Nenhum de nós aqui, nesse momento da nossa vida, está experimentando toda a tristeza que merece, não é verdade? Justamente porque Deus conhece a fragilidade de cada um, em cada momento da nossa vida, né? A Bíblia fala que Ele nunca vai permitir algo além, então Ele sabe, naquele momento da minha vida, a porção de tristeza que eu preciso, que você precisa, ok? E nunca vai ser tudo que é possível acontecer na nossa vida. A gente não aguenta. E Deus, Ele retém, Ele não permite que a gente seja descarregado, mesmo essas descrições desesperadoras aqui da Bíblia, ainda não é assim como a gente imagina, como a gente sente. Mas também porque Deus, Ele não permite, Ele retém a tristeza, porque Deus mantém o controle da experiência de tristeza. E Deus tem que fazer isso, por quê? Porque Ele precisa usar aquela tristeza para cumprir os seus propósitos que a gente necessita
para amadurecer ainda mais. Então, eu não tenho o controle da minha tristeza, nem você tem. Mas Deus tem. E Ele retém. Fala, até aqui só. Até aqui. Produziu alguma coisa boa? Até aqui. Deus faz isso. Né? Davi diz, em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço, que as ocultas me armaram. Pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Isso serviu não só para Davi, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. No momento mais, literalmente, crucial da vida do Senhor. Por que ele foi capaz de buscar a Deus dessa forma? O Senhor Jesus não morreu gritando na cruz, maldizendo a Deus, Pai, porque Ele é Deus Filho, revoltado, acabando com todo mundo que merecia, inclusive eu e você. O Senhor Jesus foi totalmente injustiçado e morreu em perfeita paz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor. Percebe quantos atributos de Deus estão nesses 5 versículos aqui que a gente leu? Para você obter proveito da tristeza, nesse momento da sua vida, você precisa buscar o Deus da Bíblia. Como a gente falou antes, né? Precisa ler a Bíblia, buscar o Deus da Bíblia, de modo a explicar que atributo de Deus responde e acalma os seus pensamentos e inquietações. Espera, eu sei, eu conheço Deus, sei que Ele tem tudo ali para mim, na pessoa dEle, no relacionamento com Ele, mas qual atributo que responde agora? Do que eu estou duvidando? Que verdade sobre Deus que está passando batido na minha cabeça? O que eu estou buscando outra coisa que na verdade está em Deus? Enquanto a gente não consegue explicar que atributo responde, acalma meus pensamentos, acalma minhas inquietações, eu não estou obtendo proveito daquela tristeza. Eu vou ficar tentando eliminá-la a qualquer custo, sem aprender aquela lição que Deus está controlando aquela experiência para o meu bem. Então a gente precisa fazer isso. E Deus usa a tristeza. Nossa reação à tristeza demonstra o quanto o nosso conceito sobre nós mesmos e sobre Deus ainda precisam ser aperfeiçoados. Nossa, quanto eu preciso ser aperfeiçoado, irmãos. Jó, no final da sua experiência, a gente sabe, né? Às vezes sabe até decor. Eu te conhecia só de ouvir. Ele andava com Deus ou não? Antes da experiência dele? Mas muito do que ele conhecia sobre Deus era pela fé. Ele ouvia, ele acreditava naquilo. Mas depois de passar tudo o que ele passou, ele fala, agora os meus olhos te veem. Eu conheço o Senhor agora de uma forma que eu não conhecia antes. Por isso, olha o que ele escreve. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó percebeu os bons propósitos de Deus para com ele. Irmão, Jó nem sabia que era Satanás que estava por trás daquilo lá. Ele não precisava saber disso não. Não tomou nem conhecimento disso. Deus falou assim, nem vou falar para ele. Porque não interessava isso. Jó ficou lutando o tempo todo com quem? Com seus pensamentos, consigo mesmo.
e com Deus. Se era pela agência de diabo, pode ser, pode não ser, não era a preocupação nem de Deus, nem de Jó, nisso. Porque se for resolvido como eu estou reagindo, e no Deus que está me sustentando, está resolvido. Vai dar certo a experiência. Lembra, a tristeza, a alegria total, provavelmente nesse mundo você não vai experimentar, nem eu. Não é isso que Deus está buscando para a vida de Jó. Quando ele escreveu isso aqui, a situação dele tinha mudado? Ele estava sentado na cinza ainda, irmãos. Ele estava no pó. Nenhuma coisa da vida dele tinha alterado ainda. De tudo que ele perdeu, a sua saúde, a sua família, nada disso mudou. O que mudou? Conhecia Deus. E é o que eu precisava. Jó percebeu os bons propósitos de Deus para com ele, enquanto ainda estava na situação de sofrimento e tristeza. E a gente acha que assim, se Deus mudar minha situação, aí sim. Se Deus fizer isso, então, irmãos, nossa vida do não cristão é exatamente a mesma coisa e busca a mesma coisa. Para que Deus? Se a gente pode em nós mesmos, ou na mudança de situação, continuar vivendo. Não precisa. Não precisa. Deus soberano, amoroso e controlador de tudo e sábio, decidiu, não vou mudar a situação sua, Jó, para ensinar o que você precisa nesse momento da sua vida. Então, a gente precisa prestar atenção, uma dica boa para nós. Deus muitas vezes também não vai fazer isso. Porque nós não precisamos de mudança de situação, porque senão a gente vai acreditar o quê? Que o Deus verdadeiro é o Deus chamado mudança de situação, não mudança do meu coração, que é o que Deus está trabalhando todo dia. E percebe, diferente de toda expectativa humana e do mundo, humana é do mundo mesmo, de que assim, bom, agora, já vai falar o que para Deus? Obrigado, Deus, tudo o Senhor devolveu para mim. Não tinha acontecido devolução de nada. O que Jó falou para Deus? Agora que eu te conheço, o Senhor pode dar um picolé para mim, para eu chupar, de alegria? Não. Eu me arrependo. No pó e na cinza. Eu continuo agora na mesma situação. Mas eu reconheço que a maneira que eu pensei, que eu tentei dar jeito, que esses meus chamados amigos aqui tentaram me ajudar e não serviu, eu me arrependo, a minha cabeça mudou, a minha atitude para com o que eu estou passando diante do Senhor mudou, eu mudei, eu estou sofrendo ainda, Deus, eu estou no pó e na cinza, mas eu estou arrependido, eu falei de um monte de coisa que eu não entendo, eu fui para um monte de caminho que não ia dar solução para nada, já pediu para morrer, já pediu tudo que você possa imaginar, lê lá, falou, eu fui como um animal irracional. Eu estou arrependido de ter reagido dessa forma. Eu estou arrependido de achar que o Senhor era do tamanho da minha cabeça, que eu entendia, que eu que sabia das coisas. Não é. Quando ele reconheceu que Deus estava trabalhando na vida dele para o seu bem, usando o sofrimento e a tristeza, sua mente e suas atitudes mudaram para com Deus e para consigo mesmo, porque ele percebeu que estava obtendo o que mais precisava. O que ele mais precisava? Ele falou aqui: conhecer ainda mais o Deus que eu já conhecia, ter certeza sobre a sabedoria que ele me instrui no caminho. A soberania de Deus, Ele tem o controle da minha vida, de verdade, não é uma palavra teológica que não serve para viver. Eu tenho certeza agora do amor de Deus para comigo, de uma forma que eu ainda não tinha nesse nível. E Ele está falando para nós que valeu a pena. Você queria passar pelo que Jó passou? Eu não queria. Mas você queria chegar nesse ponto aqui da vida dele?
Eu queria. Fica difícil, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A palavra espírito oprimido é a palavra que significa as características do que chamam hoje de depressão, irmãos. O espírito está moído, está esmagado. Perto está o Senhor dessa pessoa. Depressão, então, é a condição espiritual necessária para receber a salvação em Cristo. Ninguém chega ao Senhor Jesus sem perceber a condição do seu coração e sem ficar contrito por causa disso. Ninguém chega para Jesus dando uma chance para Jesus. Porque a gente chega para Jesus com a consciência do nosso pecado, e nosso pecado é triste mesmo, é profundamente triste. Bem-aventurados que choram. E o contexto é ver ali, choram porque percebem que são pecadores, que não têm a resposta em si mesmos, que sem Deus não vai dar certo, mas serão consolados. Se buscar Deus, vai ser consolado. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos, que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Não existe esse negócio de viver assim. Não tem isso, pessoal. Isso é uma casquinha. Não é real. É real para o insensato. Para o sábio não é. Não podemos desperdiçar o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas precisa aprender a confiar nele, relacionar a nossa vida ali com seus atributos, até o ponto da nossa experiência, a gente poder de coração, sinceramente mesmo, falar para Deus, o Senhor estava fazendo tudo certo, agora eu estou reagindo, eu estou obedecendo, eu estou seguindo, e eu me arrependo. Se Deus permitir, a gente vai desenvolver mais sobre essa questão do arrependimento na próxima semana, mostrando que a depressão não é só a condição espiritual para alguém receber a salvação em Cristo, também é a condição espiritual necessária para continuarmos crescendo em Cristo. Amém? Vamos para o nosso intervalo, irmãos.